Essa semana foi muito especial aqui na nossa igreja. Sexta-feira celebramos solenidade do Sagrado Coração de Jesus, grande festa da igreja. 50 padres estiveram aqui, juntamente com o nosso bispo, D. Celso Alexandre. Uma celebração tocante, muito linda. É difícil tocar o coração dos padres. Eles estão muito acostumados, né? Com missa, com cantos. Mas eu falei para o Martins, para o Manuel, eles saíram encantados. Durante o almoço, era um comentário só. E nós pusemos a missa para passar na tela. Então a gente queria comer, mas também queria rever a missa, ouvir os cantos. Foi o dia de oração pela santificação do clero. Todos os anos, no dia do coração de Jesus, no mundo inteiro, as comunidades, as igrejas se reúnem para essa celebração. Dia Mundial de Oração pela santificação do clero. E hoje ainda celebramos com a imagem de Santo Antônio o dia desse grande homem, amigo de Jesus. Santo Antônio, querido na história da salvação, está presente na religião do povo. Em todos os lugares onde os cristãos estão, Santo Antônio é homenageado. Ele recebe do povo o reconhecimento porque no curto espaço da sua vida, ele priorizou a sua relação com Jesus. Santo Antônio nasceu mais de 1000 anos depois da passagem de Cristo por esta terra. Mas ele aprendeu que Jesus não é uma doutrina, não é uma teoria. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Acho que vocês conhecem um pouco a história dele. Ele é contemporâneo de São Francisco de Assis, família classe média alta, bem estabelecida, burgueses. O pai dele, rico comerciante. Quem for a Lisboa ainda hoje, poderá visitar a casa onde ele nasceu. Construiu-se uma linda igreja, mas a casa é preservada. Para a época, é uma casa muito confortável. Portanto, ele vinha de uma família estável. Ele tinha um sonho, como São Francisco de Assis, e talvez os jovens burgueses da época. Ele queria ir para as cruzadas. Por quê? Porque era comum o rei condecorar os cavaleiros que iam para a cruzada. Os que voltavam recebiam terras, título de nobreza. E o sonho de Santo Antônio era que os músicos fizessem canções a respeito dele. São os sonhos que os jovens têm em todas as épocas. Eu já contei para vocês, eu fui para o seminário com 19 anos e o meu sonho, eu queria ser mártir, eu queria morrer lutando por uma causa cristã. O que na minha cabeça vinha? Uma imagem minha na igreja, eu pensava. Morreu defendendo a fé. Eu tinha 19 anos. Mas hoje me surpreende muito que a nossa juventude, mesmo aqui as nossas crianças, adolescentes, pessoal de crisma, quando eu me entrevisto com eles, eu pergunto: o que é que você pretende fazer da vida daqui para frente? Aí eu quero ser jogador de futebol. É claro, hoje ser herói é ter um jato, muitas casas, festas glamurosas, etc. O ideal foi diminuído, né? Aquele ideal altruísta, de doação, esse ideal que nos humaniza, nos coloca em sintonia com os grandes ideais
que movimentaram a humanidade, eles foram reduzidos, né? Foram diminuídos. Então a pessoa não vê o bem que ela pode fazer, mas ela vê aquilo que ela pode ganhar: recompensa, reconhecimento, poder, status. Santo Antônio muito cedo aprendeu que essas coisas são efêmeras, são passageiras. Descobriu na sua relação espiritual com Jesus os valores do reino do céu. E ele trocou tudo, vocês sabem, por conta do seu desejo de estar com Jesus. Trocou as armaduras, as vestimentas de cavaleiro, os sonhos, pelo hábito religioso. Tornou-se franciscano e viveu durante o curto espaço da sua vida aquilo que Jesus fez e ensinou. E coincidentemente hoje o Evangelho nos fala de como Jesus vê a humanidade e do que Ele espera de nós. O texto que ouvimos hoje do Evangelho começa dizendo assim: Jesus viu as multidões e teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como um rebanho que não tem pastor. Vejam que a primeira atitude de Jesus é olhar. Ele olha para a multidão e enxerga pessoas. Ele vê gente. Ele conhece cada coração que ali está. Só Ele pode olhar para nós e ver a nossa história. Só Ele conhece a dor que cada um de nós carrega. É curioso que, mesmo quando a gente fala para alguém de um sofrimento ou de uma dor, e se ela não está explícita, como por exemplo num câncer, num ferimento, numa amputação, a pessoa não dá atenção para a gente. Se você, eu estou muito triste, e a pessoa diz assim, vai passear, vai namorar, vai ao shopping. Ou então ela começa a contar das dores dela também. Jesus, olha, sempre foi assim, para cada um. E para cada um, Ele vai perguntar: o que é que você quer que eu te faça? Foi assim que Ele fez durante toda a sua vida. Esperava que a pessoa pudesse dizer de si mesma: isso é respeito. Ele olha para a nossa condição humana, mas sabe do potencial que carregamos, do que somos, dos nossos sonhos. E por isso Ele pergunta para um aleijado, para um cego: o que é que você quer que eu te faça? E a pessoa diz, e Jesus responde: vai em paz, a tua fé te salvou. E a pessoa volta a enxergar, volta a andar, porque ela foi vista, ela foi reconhecida. A sua dor ganhou dimensão de resistência. Ela encontrou um aliado, ela tem força. E por causa disso, pode seguir com a sua vida. O olhar de Cristo é um olhar que alcança o coração. Quantas pessoas ainda hoje vivem como essas multidões do Evangelho, cansadas pela labuta diária, abatidas pelas dificuldades da vida, feridas pela solidão, pela doença, pelas preocupações familiares, espirituais. Quantos idosos sozinhos, quantas crianças, quantas mulheres ainda vítimas de violência dentro de sua própria casa. Jesus continua olhando para cada uma dessas pessoas com compaixão. Compaixão significa sentir a dor do outro. Compaixão, ter o sentimento da dor alheia. E Jesus olha e sente a dor de cada um de nós.
Depois de olhar para a multidão, Jesus se volta para os seus discípulos, que hoje somos nós que queremos segui-lo, e faz para eles uma provocação, assim como hoje faz para nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. A colheita é abundante. Muita gente procura a Deus na sinceridade do seu coração, mesmo sem saber. Todo ser humano busca a verdade. Todos nós buscamos a beleza, o bem, porque nós somos imagem de Deus. Ele soprou em nós o seu Espírito, então é como se fosse uma bússola que nos orienta. Nós buscamos a verdade, nós buscamos a beleza, nós buscamos o bem. Isso é próprio da natureza humana. Mas é preciso que sejamos lembrados dessas coisas, porque às vezes, intermediados pelas muitas seduções do mundo, acabamos nos detendo naquilo que é reflexo, naquilo que é imagem própria de si, e nos esquecendo que a nossa vocação é o infinito, é a eternidade. E por mais que o momento presente possa nos satisfazer, ele é passageiro. E depois de consumir, vem a sensação de vazio. Muitas pessoas procuram a Deus, mesmo sem saber. A colheita é abundante. Há muitas pessoas esperando uma palavra de fé, um gesto de carinho, um testemunho de esperança. O problema não é a falta de pessoas necessitadas de Deus. O problema é a falta de trabalhadores dispostos a servir, como Santo Antônio. Por isso Jesus pede, ensina, insiste: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Antes de enviar os discípulos, Jesus os convida à oração. Isso nos ensina uma coisa muito importante, precisamos aprender. Toda missão nasce da oração. Quem não reza corre o risco de anunciar a si mesmo, movido pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Quando não é reconhecido, quando não é valorizado, quando não é recompensada, a pessoa desiste e vai dizer: não vale a pena, o mundo está perdido mesmo. E assim por diante. A pessoa se esquece de que para Deus o sucesso consiste não na vitória, mas na fidelidade. Santo Antônio foi um homem de oração. Seu extraordinário conhecimento da Sagrada Escritura não era fruto apenas do estudo, mas principalmente da intimidade com Jesus. Ele falava de Jesus porque primeiro falava com Jesus. Em seguida, no Evangelho, Jesus chama os 12, com a missão de expulsar o mal deste mundo, curar os doentes e dizer a todas as pessoas que o reino de Deus já está presente no meio de nós. Isso é missão de todo batizado, é missão do cristão. E para isso nós precisamos enxergar, olhar as pessoas e perceber os sinais, os muitos sinais que Deus nos envia. Às vezes, eu também passo por essa situação, quando sou chamado para um trabalho, uma missão, me vem essa tentação de pensar: mas eu não estou preparado para isso, tem tantos outros que são mais qualificados. E aí vem aquilo que nós ouvimos hoje do Evangelho. Jesus não chamou os melhores. Ele chamou aqueles cujo coração estava aberto para ouvir. Ele chamou aqueles cujos corações estavam dispostos, preparados, desejosos. E por isso eles aceitaram o chamado. Não é porque eram bons, não é porque eram perfeitos,
E São Mateus, quando descreve os discípulos de Jesus, vai falando: olha, Pedro, irmão de fulano, esses aqui são os filhos do tal Zebedeu, esse aqui era cobrador de impostos, esse aqui é Judas, que traiu Jesus. Nenhum deles era perfeito. Eles não sabiam onde tudo aquilo os iria levar, mas eles confiaram, apostaram em Jesus, e por isso deixaram tudo para segui-lo. O importante não é guardar a palavra só para nós. O importante é ser dela um transmissor, é viver a palavra, é acreditar naquilo que você escuta e que você aprende. Jesus também diz: recebestes de graça, e de graça deveis dar. Essa frase resume muito bem a vida de Santo Antônio. Tudo que ele recebeu de Deus, inteligência, fé, dons, essa capacidade incrível de tocar o coração das pessoas com a palavra, é dom de Deus. E ele não fez disso propriedade sua, mas colocou tudo a serviço. As pessoas vinham de longe para escutá-lo, reuniam-se nas praças, porque nas igrejas não havia lugar, e ficavam horas em pé, escutando Santo Antônio pregar. É muito conhecida aquela história de que ele, certa vez, chegou numa cidade embrutecida, onde havia muita rivalidade, e na praça não havia ninguém, mas um pequeno lago de peixes, para onde Santo Antônio se dirigiu, foi o palco, a assembleia, os ouvintes que ele encontrou. Ele pregava para os peixes, e vocês podem buscar na internet, cardumes de peixes se reuniram para escutá-lo falar. A natureza, assim como nós, busca a Deus no instinto, como nós buscamos na inteligência. Vivemos numa sociedade, infelizmente, marcada pelo interesse e pela busca de vantagens. É como eu falei, do modelo que as crianças e os jovens hoje têm como ideal. O Evangelho, porém, nos convida à gratuidade. Deus nos amou sem merecimento. Deus nos perdoa gratuitamente. Deus nos concede as suas graças sem nada cobrar. Por isso, quando a gente está diante de alguém que precisa de nós, a gente não deve perguntar: mas será que ela merece? Será que vale a pena? Por que ela fez desse jeito? Por que... Não nos cabe dizer isso, nem pensar. É Deus quem julga. E essa pessoa, em algum momento, terá que se encontrar com Ele, ou consigo mesma. A nós nos cabe fazer o que Jesus nos pediu. Santo Antônio tornou-se tão querido pelo povo justamente porque compreendeu essas coisas. Não buscou riqueza, prestígio ou poder. Buscou fazer a vontade de Deus e conduzir as pessoas a Cristo, mesmo em prejuízo próprio. Morreu cedo, como nós sabemos, castigou muito o próprio corpo. Nas suas muitas viagens, ia a pé para os lugares mais distantes. Uma coisa tão bonita, nasceu em Lisboa, fizeram uma bonita igreja em cima da casa onde ele nasceu, mas os seus muitos caminhos o levaram a Pádua, na Itália, onde ele veio a falecer. Acho que vocês conhecem a história, né? Aí os portugueses queriam de volta o corpo dele. E os italianos: não, ele pregou aqui, ele morreu aqui, ele vai ficar aqui. Então chegaram a um acordo. Tiraram a língua dele e o corpo foi para Portugal. Mas a língua dele, o sinal da pregação, está em Pádua. Quem visitar vai se aproximar. Eu tinha muito receio, eu não sei o que eu vou ver, eu fico muito impressionado com essas coisas. Mas eu me deixei vencer pela curiosidade.
a língua dele está ali, numa redoma de cristal, preservada. Penso que podemos, e aqui termina a nossa conversa, podemos nos perguntar, a cada um de nós, o que é que este evangelho de hoje e a vida de Santo Antônio tem a ver comigo? Será que isso me ajuda a olhar as pessoas com compaixão, isto é, me ajuda a me colocar no lugar daquela pessoa que sofre, mesmo que não seja alguém da minha família, do meu relacionamento, mesmo que seja uma pessoa estranha? Será que hoje, ouvindo Jesus dizer para que nós não nos cansássemos de pedir ao Pai, ao dono da messe que mandasse trabalhadores, será que eu tenho rezado, eu posso rezar pelas vocações, para que nunca falte trabalhadores na messe? Padres, bispos, freiras, frades, agentes pastorais, ministros, associações, leigos que assumem o seu batismo. Será que a partir de hoje eu me sinto mais seguro de acreditar que Deus tem um plano para mim, do jeito que eu sou, com as minhas limitações, com os meus medos, com as minhas fragilidades, mas lá na minha família, no meu local de trabalho, dirigindo o meu carro, eu sou capaz de acreditar que Deus tem minha vida em suas mãos todo o tempo, e é Ele que está me conduzindo, é Ele que está me levando a ser presença em todos esses lugares da minha vida? Que Santo Antônio interceda por nós, para que sejamos discípulos, missionários, apaixonados com Cristo, de tal forma que nada, nem ninguém nesse mundo nos tire a alegria de viver. A falta de ideais está ceifando vidas. Quando a pessoa só encontra prazer e distração na internet, quando ela não tem critérios para saber o que é bom, o que é ruim, os jovens se entregam a uma busca que não poderá trazer a eles a resposta que procuram. Hoje as drogas estão presentes nas nossas escolas, nas ruas, estão presentes nas famílias. Por mais que os pais cuidem, é difícil saber quão comprometido uma pessoa está com as drogas, especialmente os jovens. Na madrugada de sábado, Lucas, de 17 anos, pôs fim a um sofrimento. Sofrimento para o qual ele não tinha forças, coragem para enfrentar. Tentou de tudo. Mas todos nós somos seduzidos também a sair, às vezes, da monotonia da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos fracassos, e encontramos às vezes portas escancaradas, soluções imediatas, e corremos a elas. Não são só os jovens. Hoje em dia, a adolescência dura até os 30 anos, assim definem os especialistas. O processo de amadurecimento está demorando muito, porque os pais, na tentativa de serem tudo para os seus filhos, tiram deles a oportunidade de experimentar o fracasso. Então os pais não têm coragem de dizer não para os seus filhos. Isso tira deles também os limites. Então, dizer a uma criança: você vai dormir agora porque eu quero, você vai comer isso porque eu quero, você não pode ficar nas telas porque eu não quero. É assim que se educa uma criança, é assim que se conduz. Desculpem, cada pai, cada mãe saberá da sua responsabilidade, mas quando essas coisas acontecem,
eu fico com o coração em pedaços. Lucas poderia estar aqui agora conosco, mas está no céu. E por isso eu peço uma oração por ele e por todos aqueles que abriram mão da sua liberdade por conta de um momento de prazer.